Olá você, sintonizado aqui no Hexagon Podcast, seja muito bem-vindo. E cara, esse é o primeiro episódio, o episódio piloto de muitos outros que virão aqui. E assim, eu quero dizer, fazer algumas considerações iniciais, que esse, por ser o nosso episódio piloto, talvez possam existir alguns erros ou então algumas inconsistências nesse episódio. Então, assim, eu peço para que vocês relevem e que esses erros e inconsistências a gente vai aprimorando conforme os episódios forem passando e a gente melhora a qualidade do conteúdo que a gente está proporcionando para vocês. E eu espero de coração que vocês gostem. E, assim, para que eu não acompanhe toda essa experiência sozinho, eu convidei meu caro amigo, irmão, de muitas longas datas. Então, assim, ele vai apresentar isso comigo. Eu quero dar as boas-vindas para você, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Opa, João, muito é isso. Muito obrigado pelo convite, por estar me proporcionando participar dessa caminhada com você. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você, ouvinte, está ouvindo, mas seja muito. Então, pessoal, como o João disse, esse aqui é o nosso primeiro episódio piloto. Então, pode ser que haja alguns atrasos, alguns erros, mas acho que isso é normal de tudo que começa assim, nada começa perfeito. E eu peço para vocês, pessoal, que relevem, porque a gente sempre vai procurar trazer um conteúdo de alta qualidade para vocês, pessoal. É isso. Inclusive, para a gente poder começar o nosso tema inicial, eu gostaria também de falar que se você se interessou, ou então se você gostou da abordagem, eu peço para que você favorite aí, seja em qualquer plataforma que você esteja assistindo, favorite, porque isso vai ajudar a gente. E também deixe um comentário, alguma uma especificação para a gente, alguma crítica construtiva, que tudo vai ser muito bem-vindo. É claro que sempre mantendo um respeito entre nós, então assim, você é muito bem-vindo. Então sinta-se à vontade, favorite aí, porque logo tem novos episódios. E também deixe sugestões do que a gente pode fazer futuramente. Porque a gente vai estar analisando e pegando ali as sugestões e fazendo novos episódios e trazendo cada vez mais um melhor conteúdo para vocês e um conteúdo que agrada. E assim, cara, a gente começou e o início desse podcast, a gente pode dizer que ele é feito para pessoas que gostam de ciência, certo? Exatamente, cara. Porque assim, o podcast em si ele é voltado mais para a ciência, então é exatamente isso que você falou, cara. E assim, o intuito inicial desse podcast é a gente bater um papo, entendeu? Eu acho que para você que gosta de ciência, isso vai ser um pouco somatório para você. E é interessante, porque a ciência, muitas vezes, ela foi tratada como uma coisa imutável, né? Não algo que era exato e dali não muda em nada. E as pessoas acreditam ainda, algumas pessoas que não têm um contato mais próximo com a ciência acreditam que, tipo, é aquilo tipo, não muda, ela é imutável. O que não é bem assim que funciona. Exatamente, pessoal. A ciência, ela é baseada em estudos lógicos, mas ela não é imutável. Ela é funcional e levada a sério até que venha outra que possa refutá-la. Então, isso torna, eu diria, a ciência um pouco mais humana, porque todo mundo acha que a ciência é aquele bicho de sete cabeças que fala que se um mais um não é dois, ela não é dois, mesmo algumas pessoas acreditando que sim, mas não, pessoal. As coisas são o que E eu são acho na que isso, ciência até que sejam refutadas. perfeitamente. Eu acho que isso, infelizmente, acaba dando uma certa deficiência para a gente, porque isso foi o que gera, por exemplo, é a falta, talvez, da procura de conhecimento que gera nas pessoas dúvidas que são, né, às vezes, se você procura entender, que não fazem tanto sentido. Por exemplo, teorias da conspiração, que elas surgem a partir de um conhecimento, muitas vezes passado erroneamente, ou então de um pequeno conhecimento em relação às áreas. E daí surgem coisas, conspirações a partir daquilo, e elas dotam ser verdade. O que não é, né? Muitas vezes as pessoas acreditam em terra plana, né? Em coisas um pouco que você que olha assim, você que tem um entendimento, vê que não é um absurdo, né? Não tem como. Exatamente, pessoal. Querendo ou não, existe ainda hoje uma descrença muito enorme assim na ciência. Isso, na minha opinião, é algo bastante triste, porque querendo ou não, a ciência ela nos proporciona coisas maravilhosas.
E algumas coisas dependem muito da credibilidade das pessoas. E se as pessoas não dão credibilidade à ciência, é meio difícil progredir. E outra coisa também, depende, por isso que vocês sempre, é bom ficar ligado. Quando a internet, ela é um viés de comunicação interessante e que proporciona uma vasta rede de informações para que a gente pode adquirir, que pessoas antigamente não tinham, né? Mas só que isso veio para o bem, mas às vezes pessoas usam para o mal, entendeu? Então muitas vezes pessoas usam esse conhecimento e propagam ele de uma maneira errônea, entendeu? Uma maneira que faz com que você fique por acreditar que as coisas funcionem daquele jeito. E aí, os argumentos. Sabe qual é o problema? O grande problema é que os argumentos dele, para uma pessoa que é considerada tecnicamente leiga no assunto, são bons argumentos. Você olha assim e fala, tá, pô, não é porque o Aimai, né? Faz sentido, tecnicamente. E isso, por muitas vezes, gera uma questão de será que a internet ela é um viés tão interessante assim? Porque se você for parar para pensar, muitas pessoas buscam conhecimentos em fontes que muitas vezes não são confiáveis, entendeu? Fontes que às vezes deixam a desejar e sinceramente passam algo errôneo. E essa pessoa que tecnicamente não tem um certo conhecimento passa a acreditar naquilo. O que é a parte errada, é a outra face da internet que ela, pelo seu anonimato, a gente não sabe, né? Então a gente tem que confiar e buscar informações verdadeiras, informações que tenham um embasamento interessante. Exatamente, João. Hoje em dia, no mundo das informações que a gente vive, a desinformação é como se fosse o lado oposto, a parte negra de Yin Yang, porque é a desinformação que torna o progresso um tanto quanto deficiente. Isso acaba, né, isso entristece a gente pensar que muitas pessoas que têm um grande potencial, elas acabam se divergindo daquilo que elas podem, né, desenvolvendo algo que é diferente, é estranho. Assim, não tem nenhum problema em você questionar, por que que o formato da Terra é esférico? Não tem problema você questionar, entendeu? Mas só que assim, você tem que buscar entender o porquê que ela é esférico. Entendeu? Não, tipo, como você for buscar realmente em livros ou então com alguém que realmente entenda, você vai ver que, tipo assim, tudo leva a acreditar que ela seja esférica. Isso, inclusive, já é um fato. E como diz o ditado, contra fato não há argumento. Exatamente, João. Hoje em dia, as pessoas, eu diria que elas têm muito medo de questionar, porque todo mundo gosta, mas, como pode dizer, se uma pessoa fala para outra uma tal coisa, mesmo ela não sabendo de nada sobre o assunto, e a outra pessoa acreditar, isso é bastante perigoso. Por quê? Porque a pessoa que é mais leiga, ela acredita que aquilo seja uma verdade absoluta. E nem na ciência, pessoal, existem verdades absolutas. E é bastante triste, porque E você chegou no ponto que eu queria que você chegasse. vai, diga. Galera, antes, mais um aviso interessante, que é assim, é como eu falei, esse podcast vai funcionar como uma conversa. A gente tem um tema central, mas assim, já se passaram alguns minutos, a gente nem nesse tema entrou ainda. Mas fiquem tranquilos que a gente vai chegar lá. Então, assim, é mais um podcast para você que gosta de ciência, cara. Porque eu acho que é uma conversa interessante para você que gosta, que quer ter um entendimento interessante. Então, continua com a gente, porque disso vão sair discussões interessantes. E, querendo ou não, vai agregar um pouco de conhecimento para vocês e a gente aprende com vocês e vocês aprendem conosco também. Então, retomando o assunto, esse negócio de informações, né, as famosas hoje em dia, né, no mundo em que fake news existe para tudo quanto é lado, as pessoas que nem o Gustavo falou, são mais leigas, elas ficam suscetíveis a acreditar em algo que por alguém, tipo, alguém famoso tá falando que hoje vai chover refrigerante alguma pessoa, né, tipo, que conhece, fala, pô, é famoso, né, cara? Mas esse daí acho eu não duvido, não. Então, tecnicamente, se a gente for pensar por esse lado, pessoas, elas fornecem informações. Mas de onde vêm essas informações? Será que é confiável isso? Isso que a gente vai fazer aqui nesse podcast, que é sempre disponibilizar para vocês que quiserem confirmar se aquilo que a gente está falando é verídico ou não, se a gente realmente pesquisou. Assim, tanto eu quanto o Gustavo, podemos garantir que o que a gente vai trazer aqui para vocês sempre vai ser baseado em um estudo, numa pesquisa realmente certificada ali e comprovada por muitos cientistas. Então, assim, a gente vai deixar na descrição desse podcast
links para vocês aprofundarem mais e desenvolverem o caráter científico e aprofundarem, pesquisarem, questionarem sobre o tema discorrido aqui. Então, se você quiser, você pode olhar aí na descrição desse podcast e já vai ter links de onde a gente tirou a pesquisa do tema principal. E assim vai ser. Como quando a gente postar algum outro episódio, links vai estar embaixo. Se você quiser aprofundar um pouco mais, dá uma lida lá e fechou. Você vai estar exercitando algo que as pessoas não possuem, que é buscar a informação, buscar entender. Você muito bem pode acreditar em mim ou não, né? Né, Gustavo? Exatamente, cara. A gente fazendo isso, a gente vai meio que forçar vocês a exercitarem o seu senso crítico. Por quê? Tá, o que eles falaram pode ser verdade, mas como eu vou saber? Então a gente vai meio que tentar provar ao máximo a veracidade dos nossos estudos. Sim, então, mas ainda que você não acredite, porque, claro, você não, né? Uai, mas esses dois aí, né? Uai, quem são vocês? Os caras estão falando de ciência, mas estão o quê? No ensino médio, não entende o quê? Nesse conteúdo. Assiste o quê? Eles assistem Você Sabia e acham que já estão no PhD em física quântica. A gente não conhece Exatamente, muito, mas a gente não conhece muito. Mas tudo que mas justamente a gente procura gente não saber. sabe, a gente vai procurar saber. A gente sempre corre em busca da verdade, porque tá meio saturado já esse mundo de desinformação e mentira. Apesar da gente não ser nenhum grande físico ainda, ou um grande químico, um grande matemático, a gente procura a verdade. E ela não é imutável. Como a gente já tinha introduzido aqui, não é porque você acredita num ponto, né, que se você não provar, né, aquilo ali simplesmente é uma hipótese. Ainda não foi comprovado. É claro que existem fatos que já são comprovados, mas assim, a verdade, ela é muito... É isso que a gente já vem para questões muito filosóficas, né, tipo, verdade, né, é uma questão já explodidora de cabeças, porque talvez a verdade para um não é verdade para outros, mas é aí que a gente também tem que diferenciar algumas coisas, que, cientificamente falando, existe diferença entre lei, hipótese e teorias, por exemplo. Uma lei é algo que já foi comprovado diversas vezes por bilhares de outros cientistas. Então, tipo assim, aquilo ali já é um fato, né? E contra fato não é um argumento. Então, tipo assim, querendo ou não, ali, infelizmente, a opinião não é muito uma questão de opinião, porque já foi tão comprovado que ele já virou um fato, já virou uma lei, entendeu? Então, aquilo ali já é uma lei. Não tem como você refutar, impor algo, falar que aquilo é errado, porque não é. Experimentos provaram aquilo. Então, assim, a lei é diferente de uma hipótese, por exemplo. Hipótese é aquilo que você, no início, você propõe uma hipótese. Porque até mesmo a teoria, cientificamente falando, a teoria, ela já é algo que pelo menos já foi certificada. Ela está aguardando ser comprovada, mas por isso que é um termo meio errôneo quando a gente fala assim, tal teoria. Teoria, tecnicamente, é diferente de hipótese, porque a hipótese ela não foi comprovada. A teoria ela foi comprovada e está sendo experimentada e provavelmente talvez se torne uma lei daqui a um tempo. Então, assim, muito do que a gente vai deixar bem claro daqui para frente, o que é lei, hipótese e teoria. Entendeu? Então, o que a gente vai falar agora já é uma teoria, porque já foi comprovado. Tem fotos e tem registros e agora ainda está em processo de testes, entendeu? A gente está entendendo como funciona. É o que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Então é bom deixar essa reflexão aí, tipo, teoria, lei e hipótese, coisas diferentes. Cada um com seu significado e cada um tem a sua função. Bom, tendo isso em mente, vamos dar início finalmente, né? Agora uma consideração inicial gigante, mas enfim, vamos dar início à teoria dos hexágonos, que é o motivo pelo qual a gente tem escolhido esse nome. É um nome interessante, cara. Né? É diferente de ver Hexágono Podcast. Por quê? Introduza pra gente esse pensamento, Gustavo, por favor. Então, pessoal, o que é um hexágono? Acho que todo mundo que já estudou matemática sabe o que é um hexágono, mas para quem assim caiu aqui de paraquedas, vamos dar um pequeno resumo. Uma luz. Uma luz. Isso. Um hexágono é um polígono com 6 lados paralelos que formam triângulos equiláteros. A soma de todos os ângulos equivale a 360, ou seja, todos os 6 ângulos somados é igual a 360. É só isso? Você deve estar se perguntando. É só isso que o hexágono tem de importante? Não, pessoal. O hexágono ele é muito mais importante do que qualquer um poderia supor. Não é isso, João? Sim, perfeitamente. E tipo assim, eu tenho quase certeza que vocês não sabem, mas agora o seu corpo ele tá sendo formado por
moléculas que têm formato hexagonal. Então, tipo assim, o que que acontece? Por exemplo, se você já estudou química orgânica, você vai perceber que o carbono, ele forma ligações com outros elementos e com carbono. E você vai perceber que existe uma dessas ligações de carbono, que é uma ligação chamada ligação aromática. Essa ligação, se você for perceber, ela é um conjunto cíclico fechado e que possuem um formato hexagonal. Então, tipo assim, aí você já começa a perceber que essa forma ela está introduzida tipo, já na nossa molécula, na nossa genética, porque ela possui, ela forma o nosso DNA. Então, ela está no ser humano dos pés à cabeça. Então, aqui a gente já consegue entender que ela está presente e que ela tem a função, muitas funções, e tipo, ela desenvolve dentro do nosso planeta e de outros que vocês vão ver posteriormente aqui, um papel interessante. Mas assim, não é só no nosso DNA, tem mais coisa. A gente pode encontrar nos olhos das abelhas, em suas colmeias. A gente pode encontrar nos favos de mel, cascos de tartaruga, lápis, até em água, em liquidificador, caso tipo, se algum dia alguém quiser fazer esse exemplo, testar essa teoria, pega a água e gira, põe ela no liquidificador, gira muito, muito, põe para girar. E vocês digam qual vai ser a forma que o eixo dela vai formar. E então, o que isso quer Vai ser dizer? interessante. O hexágono ele tá em tudo. Inclusive, é um negócio que eu tenho que dar uma atenção um pouco maior, porque eu peço que para vocês guardem essa informação. Porque a água, quando você gira ela em alta velocidade, ela forma tem um formato hexagonal. Então, quando a gente for falar ali no último tema do final desse podcast, isso vai ser interessante. Então, eu peço que vocês guardem. O que mais, Gustavo, a gente pode ter? Algumas nuvens aqui do planeta, por exemplo, tem um. Para vocês aí que gostam de teoria, coisas da conspiração, então acho que todo mundo já ouviu mistérios também. Acho que todo mundo já ouviu falar do Triângulo das Bermudas. Todo mundo achava que tinha alguma coisa misteriosa, alienígena, mas não. Parece que nuvens em formato hexagonal que se formam em cima do Triângulo das Bermudas, obviamente, a forma faz com que correntes de ar gigantesca caiam, como não caiam, mas elas passem do céu para de uma força tão violenta que podem formar até ondas de 12 metros. E isso é bastante interessante, porque não só na gente, mas em tudo, pessoal. O hexágono está presente. E É isso aí. isso acaba decorrendo na queda de aviões, ou então afunda navios. Mas isso também é um problema um pouco mais técnico, que tem a ver também com alguns elementos pesados que a gente encontra lá. E isso é um problema um pouco, como eu falei, um pouco mais técnico, e que se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio dedicado ao Triângulo das Bermudas e aos mistérios correlacionados a ele, que eu acho que é um tema interessante. Fica aí a dica para, né, um próximo podcast. Então fica ligado, porque quem sabe não rola aí mais um. Tendo isso em mente, a gente pode começar a ligar isso a outras coisas um pouco maior. A gente conseguiu provar para vocês, né, que existem, esse formato ele está presente no nosso cotidiano, terráqueo, tecnicamente falando, e não só aqui na Terra, porque a gente falou que está presente olhos das abelhas, edifícios, o casco da tartaruga, ele é formado por um hexágono. Então, assim, lápis, né, a gente deu aqui vários exemplos, e que se vocês pesquisarem, vocês vão ver, tem o formato. Então, assim, e cada um deles tem a sua função e tal, mas isso transcende um pouco. É interessante falar, e agora eu acho que é a parte mais curiosa desse podcast, e que talvez tenha valido o seu tempo até aqui, que a gente vai falar do último tema daqui desse podcast, que é, desse primeiro, claro, o hexágono formado em Saturno. Em 1981, surgiu um hexágono, a gente, né, não que surgiu lá, mas provavelmente ele já exista faz muito tempo, mas a gente só conseguiu captar, né, as imagens desse hexágono em Saturno, elas foram tiradas pela Voyager 2 em uma missão feita por lá. Eles conseguiram capturar isso e a gente percebeu que no polo norte de Saturno, essa forma hexagonal aparece por lá. Dá mais uma luz pra gente aí, Gustavo, por favor. Exatamente, pessoal. No Polo Norte de Saturno foi encontrado um hexágono, uma forma hexagonal que, assim, digamos, quase perfeita. Vai deixar os links na descrição das nossas fontes de pesquisa. Se vocês tiverem curiosidade de ver as fotos, vocês vão ver que é como um hexágono quase perfeito. Não tem como negar que não é que é um hexágono. E o mais intrigante é
Por que será que existe um hexágono em Saturno? Por que será, João? Pois é, então a gente vamos começar a investigar isso aqui junto com vocês. E também junto com os pesquisadores lá da cidade de Basco, da Espanha. Eles começaram, né, após essa imagem ter chegado, né, a nós, a gente começou a investigar e ver o porquê dessa formação nada peculiar em Saturno, né, um dos gigantes gasosos. Então, os astrônomos que estavam estudando esse fenômeno, eles publicaram um estudo na Nature que, segundo eles, uma camada de nuvem era formada na forma de um hexágono no gigante gasoso que tinha mais ou menos, aproximadamente ali 130 quilômetros de espessura, compostas por partículas minúsculas que possivelmente era formado de gelo e de hidrocarboneto. Exatamente, pessoal. No Polo Norte tem a tempestade que faz com que tenha esse formato. João, você lembra que você pediu para o pessoal guardar aquela informação da água? Agora a gente vai usar. Pode puxar aí que... Então, pessoal, como foi dito, se vocês quiserem fazer o experimento de pegar água e gerar muito rápido, vocês vão ver que no seu eixo forma um hexágono. E parando para pensar, a água ela forma um hexágono porque quando girada muito rápido. Isso se aplica, João, ao Polo Norte de Saturno? Claramente. Até porque, se a gente for pensar, essas névoas que estão lá, elas giram a mais ou menos, né, em uma altitude ali de 300 quilômetros, onde várias partículas estão ali girando. E, como eu disse, provavelmente elas são formadas de gelo. Gelo, que é água em seu estado sólido. Então, elas estão girando num formato tão rápido, a coisa ali ela é tão rápida, e considerando também que Saturno, como explicam os cientistas do estudo, ali em Saturno, as temperaturas são, tipo, na atmosfera, né, de Saturno, elas variam entre 120 e 180 graus Celsius negativos, ou seja, o negócio ali é frio. Então, assim, partículas de água, elas viraram gelo e estão girando super rápido. Então, assim, tecnicamente, por causa disso, esse formato dá esse formato, né, a impressão pra gente de um hexágono. Então, cara, a gente começa a perceber que o hexágono tá, tipo, já começou a chegar num nível que está fora do nosso planeta terrestre. E será que será que isso continua? Onde que a gente pode desenvolver mais isso, Gustavo? Então, pessoal, o hexágono, ele, como vocês viram, está em nós, está em tudo e também fora do nosso planeta. Uma coisa para deixar o entendimento de vocês um pouco melhor sobre esse hexágono formado lá em Saturno, foi que no estudo desses cientistas, eles também revelam que acreditam que esse hexágono ele se formou também devido à presença de ondas gravitacionais, que é um fenômeno causado pela interação de um fluido da força da gravidade, né, com as ondas do oceano, praticamente aqui na Terra, representando, colocando esse exemplo aqui na Terra. Seria basicamente algo parecido acontecendo em Saturno. É claro que lá não tem o oceano, mas existem partículas de água que estão lá, e por causa dessas ondas, elas começam a girar e formar, né, já como a gente já explicou, forma o formato hexagonal que possui característico no polo norte do planeta. A equipe, ela sugeriu diferenças de densidade e de temperatura dinâmica entre o hexágono e alguns jatos emitidos de água, né, emitidos pelo planeta ao redor do polo. E então eles deduziram que isso é formado pelas ondas gravitacionais que estão lá, e são intensas na Terra. Então, por causa disso, acaba formando essas camadas de nuvens que giram muito rápido e formam para a gente aquele formato tão interessante. E tão curioso e misterioso também. Isso mesmo. E, pessoal, o seguinte, o João falou sobre ondas gravitacionais. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer um podcast aí futuramente sobre. Deixe aí nos comentários se vocês é uma ótima questão. Exatamente. Perfeitamente. Uma ótima questão para a gente trabalhar, para a gente desenvolver aqui no nosso podcast, cara. Seria bem interessante. Por isso que é bom. Se vocês querem, pessoal. Perfeitamente, foi o que o Gustavo falou. É bom ter uma interação com vocês. Então, se vocês quiserem, por favor, deixem aí nos comentários, sintam-se à vontade, porque esse podcast, ele não é feito sem vocês. Então, assim, por favor, tenham essa interação,
Sempre que a gente puder, vamos estar respondendo. Então, assim, vai ser sempre uma honra, tanto para mim quanto para o Gustavo, responderem as perguntas e fazerem novos podcasts inspirados em sugestões de vocês e de todo o pessoal que está aí escutando a gente. Como sempre, é um prazer. Então, galera, basicamente, a gente está chegando, infelizmente, né? Talvez, infelizmente para um, infelizmente para outro, no final desse podcast. Eu espero, né, se você está até aqui, é porque você gostou do nosso conteúdo, né? E assim, ainda que tenha sido um pouco arrastado, cara, você aprendeu alguma coisa. Então, assim, favorita a gente aí. E fiquem esperando, porque vão surgir novos podcasts, ou novos episódios, melhor dizendo, com novos temas um pouco mais elaborados. Fiquem também, digam pra gente se o tempo tá interessante, se a gente faz menor, maior, né? Se vocês assistiriam se fosse um maior, ou então se tá muito longo. A gente precisa dessa avaliação de vocês para entender e melhorar cada vez mais. Exatamente, pessoal. O feedback de vocês reflete no desempenho do canal, pessoal. Então vocês são os patrões, digamos assim. Pois é, e esse podcast ele é feito para vocês, é uma conversa. Inclusive, quem sabe, né, algum dia, se alguém quiser, a gente pode até abrir para fazer um podcast até com uma terceira pessoa, né, quem sabe. Mas isso já são projetos futuros. Vamos ver se... A gente chega lá. Exatamente, vamos ver se chega até um público interessante. Então, se você conhece alguém que gosta de ciência, compartilhe também. Se você acha que esse conteúdo vai ser interessante para alguém, por que não? Então, assim, compartilhe. E é isso. A gente se vê num próximo futuro podcast. Nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Até mais. Até mais, pessoal. Falou. Até a próxima e fiquem ligados.